pequeno problema com a coordenação de fusos horários, mas esta semana está tudo bem. E agora como é que eu faço? A sua direita abaixo tem que levantar a mão, apresentar agora. Isso, perfeito. Vocês conseguem ver agora? Sim. Pronto, perfeito. Como o Juliano estava a dizer, eu sou da Galiza, que é um cantinho do norte da Espanha, justo acima do Portugal, e portanto já dá para perceber pelo meu sotaque que o português não é a minha primeira língua, mas se há qualquer coisa que vocês não conseguem perceber, não sentem vergonha em me interromper ou levantar a mão ou qualquer coisa, ok? Como é que eu faço para ver? Vocês continuam a ver a minha apresentação assim? Ela está menor. Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando com o celular conseguem ver bem, né? Assim? Assim é melhor. Pronto. Sim, vou dar começo. Os slides vão estar em inglês, porque eu posso falar um bocadinho em português, mas não posso escrever nada de português e não queria, não queria basicamente escrever tudo errado. Mas como o Juliano estava a dizer, eu nasci na Galiza, que é na capital, que é Santiago de Compostela, que não sei se conhecem, há uma catedral muito famosa cá. E depois eu fui um bocadinho mais ao norte, à Corunha, sempre na Galiza, a estudar ciências do desporto e depois o meu mestrado em métodos de investigação e estatística. E eu, durante a minha licenciatura e durante o trabalho que eu vou apresentar hoje, não sei, gostei muito da investigação e percebi que se calhar era algo que eu queria dedicar-me profissionalmente a isto, e depois do meu mestrado percebi que o seguinte passo era o doutoramento, e é o que estou a fazer agora na Inglaterra, num tema que não tem muito a ver com o que eu vou estar a falar hoje, mas é muito interessante também, que é a biomecânica do movimento humano, e nós estamos a investigar como é que a técnica de corrida muda quando o corredor começa a ficar fatigado. Mas pronto, hoje vamos falar do que foi a minha tese de licenciatura, que tem a ver com o skateboarding. A parte de toda esta parte profissional da minha vida, evidentemente tenho a minha outra vida, e uma das coisas que mais gosto é o skateboarding, mas se qualquer de vocês anda de skate ou conhece alguém que anda de skate, há certos riscos associados com esta atividade, não é? Não sei se dá para perceber quem é na fotografia. Esta é a Letícia Buffoni, é uma das skaters mais famosas do Brasil, e podem ver que sim, tipo uma grande caída num dos campeonatos há uns meses ou há um ano. E então eu, durante o meu último ano da licenciatura, tive a oportunidade de combinar a minha paixão pelo skateboarding e a ciência, não é? E o objetivo primordial do meu estudo foi tratar de perceber um pouco melhor as lesões no skateboarding. E a motivação para este estudo, para mim, evidentemente, como skater, é muito interessante, mas eu acho que também é interessante para outra gente que trabalha no mundo da epidemiologia ou da ciência do desporto, porque o skateboarding agora mesmo está a ficar muito popular, há um grande número de gente que está a começar a andar de skate, um grande número de escolas, não sei no Brasil, mas consta-me que sim, mas cá na Espanha há muitas escolas novas de skate, até o ponto que o skate vai ser incluído nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Isto é para ter uma ideia da dimensão que está a acolher o skate, não?
E então, uma possível consequência de tudo isto é que haja um incremento no número de lesões no skateboarding. E, para, digamos, ter uma imagem mais concreta do que é a situação na Espanha, nos 5 anos, justo antes do que eu completei a minha tese, a população de skaters incrementou-se, multiplicou-se por 3, basicamente. E, embora disto, não havia, na altura, nenhum estudo de lesões do skateboarding na Espanha. E então eu tive essa a oportunidade, falei com os meus orientadores, eles foram muito receptivos com a ideia e lá fomos. E evidentemente o primeiro passo foi andar a literatura e rever os estudos que já tinham sido feitos noutros países, não é? E vimos que a maioria das lesões que acontecem no skate são de natureza traumáticas, incluem principalmente escordaduras de ligamentos, fraturas ósseas e contusões. E frequentemente estas lesões estão relacionadas com as pernas, ainda que também se produzem em outras partes do corpo, primordialmente é nas pernas. Outra das coisas que observamos na literatura é que há certos fatores de risco associados com as lesões de skate. As lesões de skate não são as mesmas para homens e mulheres, ou para gente nova e gente mais velha, ou para gente com pouca experiência e gente com muita experiência. E estes resultados foram principalmente obtidos através de registros hospitalários. Isto é um instrumento muito efetivo para conseguir informação muito precisa das lesões, mas, por outra parte, corre-se o risco de não capturar lesões que não precisaram atenção médica, não é? Não sei se vocês fazem skate ou se vocês fazem qualquer outra prática desportiva, há muitas vezes que vocês têm uma dor ou qualquer coisa e não vão ao médico se não é muito sério, digamos. E uma maneira que temos para capturar este tipo de lesões é através de questionários, mas o problema que nós tivemos é que não havia nenhum questionário validado e estándar para recolher informação relativa às lesões do skateboarding e, portanto, não era possível comparar resultados em diferentes países ou em diferentes populações no mesmo país, etc, etc. Então, o primeiro objetivo da minha tese foi criar e validar o questionário de hábitos desportivos, lesões no skateboarding, e depois implementar este questionário numa população de skaters na Espanha. Vou começar então primeiro com o primeiro objetivo. Para criar e validar o questionário, nós empregamos o que se conhece como método modificado de Delphi. Isto é um método de consenso ou de acordo e basicamente há 2 grupos diferenciados, que são o grupo diretor e o grupo de especialistas. Neste caso, o grupo diretor está formado por mim e os meus orientadores, e a nossa função aqui era organizar grupos de especialistas que incluíam um grupo de pesquisadores que já tinham participado em estudos do método Delphi ou que tinham utilizado questionários, e depois um grupo de especialistas do skateboarding, que neste caso eram skateboarders profissionais ou gente do género tipo team managers, adestradores, etc, etc. E o processo é assim, é muito simples, é muito singelo. Nós, como grupo diretor, escrevemos a primeira versão do questionário e esta versão do questionário foi enviada ao grupo de especialistas. O grupo de especialistas teve a oportunidade de valorar cada uma das questões do questionário e emitir as suas opiniões ou sugestões quanto à escrita da questão.
E depois, essas valorações eram enviadas de volta para nós, para o grupo diretor. E nós fazíamos a análise estatística e este processo continuava assim até em 3 ocasiões, até que o acordo foi acordado entre todos. Então, vamos ver o questionário muito rapidamente e vemos as pontuações que tivemos dos especialistas. O questionário começa com informação muito básica, é muito simples o questionário, vocês vão ver. As primeiras perguntas têm a ver com uma descrição geral do skater, como é o sexo, a idade, o stance no skateboarding, se vocês, tenho certeza que vocês conhecem, mas regular é pé esquerdo à frente, goofy é pé direito à frente. E depois, as seguintes perguntas eram para conseguir informação da sua prática no skate, isto é, os anos que o skater levava a andar de skate, as sessões por semana, a duração de cada uma das sessões, se o skater fazia algum tipo de preparação física para o skateboarding ou se praticava outros desportos. Depois, a seguinte série de perguntas tinha a ver com a sessão em si, isto é, se completava algum tipo de warm-up ou cool-down ao princípio e ao fim da sessão, e também se participavam em competições. E finalmente a última secção do questionário tem a ver com as lesões. Evidentemente começa com uma pergunta de se tem acontecido alguma lesão e depois informação muito básica sobre a lesão. Isto inclui o tipo de lesão, a localização anatômica, o lado do corpo, o obstáculo no que a lesão aconteceu, etc, etc. E vendo os resultados que estávamos a ver agora nestas últimas slides, podemos ver que durante este processo acabamos um consenso muito amplo, um acordo muito amplo com os especialistas, e então podemos dar por validado o nosso instrumento, a nossa nova ferramenta para implementar na população de skaters na Espanha. O questionário foi desenhado para a sua implementação online, e isto era uma coisa que nós tínhamos muito presente durante o processo de validação, porque era o jeito que nós queríamos utilizar para empregar o questionário no futuro. E há certas coisas que devemos ter em conta neste caso e, por acaso, em qualquer estudo do tipo Delphi, e é que o resultado final de um estudo Delphi vai depender no grupo de especialistas que foram contratados. Isto é, se o professor Juliano fosse fazer o mesmo estudo no Brasil e escolhesse outro grupo de especialistas, se calhar a versão final do questionário tinha sido diferente. Depois também algo a ter em conta é que este questionário foi desenhado para a sua implementação retrospectiva, isto é, para recolher informação de coisas que já tenham acontecido, e então, se alguém fosse empregar este questionário de uma maneira prospectiva, muito possivelmente deveria haver um redesenvolvimento do questionário ou uma adaptação do questionário. E pronto, uma vez tínhamos o questionário listo, passamos à implementação do questionário, que era o segundo objetivo da minha tese. Para isto, utilizamos o Google Docs, que é uma plataforma da Google na qual se podem fazer pesquisas ou qualquer tipo de questionários. Para conseguir chegar a uma ampla quantidade de skaters, tivemos a ajuda de diversas revistas de skateboarding da Espanha e das redes sociais. E depois também nos pusemos em contato com skate shops de diferentes localizações da geografia espanhola. A enquisa ficou aberta por um prazo de 3 meses
e vamos ver agora alguns dos resultados. Em total, conseguimos que 197 participantes completassem a enquisa e podem ver lá alguns dados descritivos. Podemos ver que a maioria dos participantes eram homens, a maioria deles maiores de 18 anos e com mais de 3 anos de experiência. De feito, a experiência média rondava quase os 10 anos. E enquanto à distribuição dos stands, podemos ver que Regular e Goofy andaram muito pertinho do 50%. Baseado nas seguintes perguntas do questionário, vemos que a maioria dos skaters não completavam nenhum tipo de preparação física para este desporto. Muitos participavam, quase a metade participavam em outros desportos e muitos não competiam no skate. E então decidimos classificar esta população como recreacional ou amadora, podemos dizer. Também vimos que as mulheres e os skaters de maioridade era mais provável que esta gente participasse em outro desporto. E depois, enquanto às sessões, vimos que o normal foi a média foram 3 sessões por semana, sobre umas 3 horas cada sessão, e vemos que mais da metade da gente reporta que realiza algum tipo de warm-up e mais ou menos o mesmo, sobre a metade realizam uma cool-down. Também vimos que a gente mais nova e com menos experiência tende a ter sessões mais longas, e que a gente com maior experiência tende a completar uma warm-up e uma cool-down com maior probabilidade. Depois, enquanto às lesões, vemos que a grande maioria dos participantes tiveram algum tipo de lesão e registramos 323 lesões, e quase 80% dessas lesões requeriram de atenção médica. Mas se compararmos o risco de lesão e a incidência da lesão com outros deportes populares cá na Espanha, como podem ser o futebol ou o surfing amador, vemos que o risco de lesão é baixo. Isto pode ir em contra da opinião popular de que o skateboarding é muito perigoso, não é? Depois também vimos que o maior número de lesões aconteceram nas pernas, e o tornozelo, o xeollo e o pulso foram as localizações anatómicas mais frequentadas, ou que maiores registros obtiveram. Vimos que enquanto ao tipo de lesão, a escordadura de ligamentos, fraturas ósseas e contusões são as mais frequentes, como vimos antes na literatura também. E cabe destacar que, embora o skateboarding, sendo, podemos dizer, não de muito risco, se observamos que aquelas lesões que acontecem são maioritariamente severas. Severas, neste caso, significa mais de 21 dias sem poder andar de skate. Enquanto aos obstáculos, não há surpresas aqui. Quando a gente estava a patinar gaps ou escaleiras, principalmente foi o tipo de obstáculo no que mais lesões se registraram. Depois seguido pela rampa e o flat ground bem no chão, que é onde a maior parte dos tricks, das manobras, acontecem. E depois, finalmente, também observamos os fatores de risco, que também fizemos comparações baseadas nos fatores de risco observados na literatura, e vimos que, enquanto ao sexo,
vimos que as mulheres reportaram um maior número de lesões ligamentosas e articulares das esperadas e um menor número de contusões e fraturas. Enquanto à idade, para a nossa surpresa, não atopamos nenhuma diferença, que isto é algo que não parecia ser o caso baseados na literatura, ou não é o caso em outras populações. E, por último, enquanto à experiência, parece que a gente com a maior experiência tende a reportar lesões na cabeça ou no corpo, e estas lesões são mais severas que na gente com menos experiência. E já para rematar, outra vez, há certas limitações dos nossos estudos que paga a pena ter em conta quando se interpretam os nossos resultados, e um deles é que não temos a certeza de que a população empregada é representativa da população espanhola do skateboarding inteira, porque na altura não existiam registros da população skate na Espanha, e este caso é especialmente importante no caso dos competidores, porque, como vimos antes, não há um grande número de competidores no nosso estudo. Então, se calhar, estes resultados não são aplicáveis a populações competitivas. A seguinte limitação é que tínhamos um número limitado de mulheres, de gente nova e de gente com pouca experiência. Portanto, estes resultados também devemos ter isto em conta quando interpretamos os resultados. E, por último, e também importante, é que a informação relativa às lesões foi registrada baseada na memória dos skaters, isto é, não há nenhum tipo de registro médico ou diagnóstico, portanto, há a possibilidade de que alguns sejam errados ou não completamente precisos os detalhes que obtivemos sobre as lesões. Mas também há partes positivas e quero rematar com essas. A primeira é que nós criamos e validamos um questionário que agora pode ser implementado por outros investigadores em outras partes do mundo, e os nossos resultados podem ser comparáveis, e eu acho que isto é importante para que a investigação epidemiológica do skateboarding siga avançando. Também realizamos a primeira investigação de lesões no skateboarding na Espanha, e penso que os nossos resultados podem ser muito úteis para desenvolver novos programas de prevenção e reabilitação de lesões no skateboarding. Muito obrigado pela sua atenção. Deixo cá referências aos estudos, se tiverem maior interesse, e espero que tenham achado esta palestra interessante, e se não, que pelo menos tenham achado o meu sotaque simpático, e se tem alguma pergunta, adiante. Muito obrigado. Gracias, thank you very much. Parabéns, Adrian. Muito obrigado. O professor Leonardo já tem ali algumas questões, mas deixa eu fazer duas antes, né? Sim. E é para todo mundo participar, se vocês não entenderam, né? E essa coisa é muito importante. Veja, o Adrian está lá fazendo doutorado na Inglaterra, está aproveitando as férias dele aí na Espanha, e veio aqui compartilhar conosco. A ideia é que a gente tente, inclusive, validar o instrumento dele aqui, Léo, porque se você vê onde o Adrian conseguiu publicar com uma amostra de 200,
você imagina a gente do Brasil aqui que lançar um questionário sai 500 tranquilo, né? E ele é um parceiro aí que eu já chamei para a gente fazer algumas ações conjuntas. Adrian, eu sempre, no método de ensino que eu desenvolvi, eu tento fazer com que as pessoas não automatizem. Léo, polêmica, Léo, para você polemizar comigo, contra mim, né? Eu tento automatizar que as pessoas usem movimentos do parkour para lidarem com quedas do skate, né? Por quê? O pulso, embora seja uma lesão com 9%, conforme o seu estudo, é onde tem a maior quantidade de fraturas, porque, ao cair, o skatista tenta apoiar de lado, né? Então, eu queria saber se você, como estudioso da biomecânica e também pesquisador do skate, né, teria uma orientação, uma reflexão, um insight a respeito dessa informação, né? Porque no método de ensino que eu trabalho, eu tento automatizar que as pessoas tirem a mão, que é automático, que é instintivo, como mecanismo de se amparar frente a uma queda no skate, né? E isso faz parte da gestão de risco do meu método de iniciação ao skate. Queria que você comentasse isso tanto do ponto de vista epidemiológico quanto do ponto de vista biomecânico, né? Colocando uma pergunta difícil dessa a queima-roupa aqui para você. Sim, eu acho que faz sentido totalmente o que está a dizer Juliano. E, de feito, no nosso estudo, dos pontos de discussão com outros estudos prévios na literatura era que havia muitos estudos que, em populações mais novas, tipo adolescentes, 14 anos, 15 anos, eles tinham muitos registros de fraturas do pulso, em parte por ser gente que está a começar a andar em skate e também porque a formação óssea não é completa, não é? Que isto acontece mais adiante a segundo vamos medrando. E depois, não sei se desde um ponto de vista biomecânico, mas também desde o ponto de vista da minha experiência, é que sim, a tendência quando estás a empezar é tipo cair e botar já a mão para o chão. E depois, com os anos, aprende a tipo rolar ou tentar esbarar no chão e assim não ter um impacto tão forte no pulso, não é? E assim tentar diminuir o risco de fraturas. Especialmente porque as fraturas no pulso podem ser difíceis. Por exemplo, há uma lesão que pode vir derivada de fraturas prévias, como é o síndrome do túnel carpiano, não sei se vocês chamam assim também no Brasil. E isto pode trazer complicações no resto da vida, não é? Assim. Obrigado. Vou apresentar o professor doutor Leonardo Madeira, conhece muito sobre skate, um dos maiores conhecedores de skate, e pesquisa na área da fisiologia do esforço, Adrian. Então, professor Leonardo. Oi, Adrian. Prazer, cara, te conhecer. Boa tarde. Belo trabalho seu aí, fantástico. Obrigado. Então, metodologia, assim, redondinha, assim, seu processo de validação, gostei muito de ver o trabalho, tá? Aí eu fiquei pensando assim, Adrian, eu também já tive a oportunidade de fazer, assim, cair de paraquedas, assim, algumas pesquisas que envolvem lesões, cara, e aí eu fiquei, poxa, no seu trabalho, assim, cara, eu imaginei que eu ia conseguir visualizar as escoriações cutâneas, cara, entendeu? Tipo assim, trauma mesmo, fricção, atrito, que eu acho que talvez antecede muitas das lesões que vão ocorrer a nível, assim, tecidual, entendeu? E eu lembro de ter feito uma revisão, isso foi em 2004, mais ou menos, eu tinha percebido que a prevalência das lesões
em alguns esportes eram essas escoriações cutâneas. Aí eu fiquei surpreso, assim, com o seu trabalho, assim, de ver que realmente são as mais traumáticas. Então, meu questionamento é esse: essas escoriações, elas passaram pelo questionário, alguma coisa, o atrito, porque às vezes talvez é a lesão que vai ser mais prevalente, porque o cara vai cair, ele vai romper a pele, vai ficar um tempo ali com aquele machucado ali, sem calçar o tênis direito, sem fazer alguma coisa, entendeu? Limitando ele algum movimento. E a gente talvez não dá esse valor para essa lesão de pele, né? Essa escoriação, aquele arranhadão, aquele vermelhidão, aquele ralado ali, às vezes o cara nem passa por isso. Essa é uma questão que eu queria te perguntar, se essas escoriações, assim, no questionário ou no processo de validação, vocês não tentaram aparecer elas. E a outra pergunta que eu queria fazer para você, Adri, também nessas questões das lesões, cara, que assim, uma coisa, eu penso assim, o que seria no skate, né? Aquela lesão do skate, que o cara, quando erra a manobra, o skate que vai bater no seu joelho e machucou, ou uma lesão que você caiu e impactou no chão, ou num corrimão, alguma coisa assim. O que vocês observaram assim, no seu trabalho? Sim, muito obrigado pelas perguntas e muito interessantes. Enquanto à primeira dos cortes e lacerações e assim, o que há uma coisa que é importante aqui é que para nós, no nosso estudo, a definição de lesão era qualquer tipo de lesão que impedira impedir a prática de skate. Portanto, tu podes apanhar um grande corte no cotovelo e sangrar 2 dias, mas tu podes andar de skate, não é? Mas, entanto, se tu tiveres um grande golpe ao joelho, não podes andar de skate diretamente. E eu penso que o motivo pelo que não registramos tantas lacerações, cortes e problemas de pele é por este motivo. E depois, qual é que era a segunda pergunta? Era golpes... Os traumas, assim, se era causado em decorrência do skate batendo no corpo, ou do corpo impactando no solo, ou no algum obstáculo? Sim, é um ponto muito interessante, de feito, porque nós não incluímos isto no estudo, mas pela minha experiência, este é um dos mecanismos lesionais mais frequentes. Tipo, um gajo vai dar uma manobra e um dos pés aterra fora do skate e o skate, tipo, vai sobre o pé e o tornozelo rola, este tipo de coisas. E nós não, com o método tal qual o temos agora, não estamos a contar por este tipo de lesões. Leonardo, deixa eu fazer um pouco de propaganda. Okay. Eu consegui ter um número amostral de 300 e alguns skatistas de Porto Alegre, norte do Paraná e São Bernardo do Campo, né? E a abrasão, que é o ralado na linguagem nativa, eu até mandei o link de um artigo, mas é esse aqui. Ele pega 80% das pessoas relatam. O segundo é que me surpreendeu. Calo e bolha. Né? Que, então, em termos... Né, eu acho que meu estudo, apesar de talvez, né, ter uma variação, ele teve um N bem interessante. Depois dá uma olhadinha na página 5, na estatística, né? Mas eu estou tentando fazer uma parceria que nós vamos aplicar o instrumento do Adri no Chile e vamos fazer a validação aqui e fazer comparação com o Brasil e convidar depois o Adri para fazer um meta-análise, né? Juntar tudo. Vai ficar bonito. Legal, Juliano. Legal. Mas eu acho que essas bolhas, esses calos aí,
realmente, em decorrência de umidade, né, do calçado que o atleta vai utilizando, porque o skatista tinha que preocupar um pouco mais com a higiene, né, não ter só uma meia no tênis lá que anda de skate, e tipo assim, não, você tem que trocar meia toda vez que vai andar de skate, entendeu? Tem que ter alguns cuidados com os pés, assim, para evitar esses danos, assim. Ah, legal, já aprendi mais uma coisa aqui, né? Adrian, a dissertação de de mestrado do Leonardo foi justamente para estudar lesão tecidual em praticante de escalada. Ele até descobriu uma árvore brasileira que tem propriedades curativas. O cara até já é dono de patente de remédio aí. Olha, interessante. Quem dera, Juliano, quem dera, Juliano. Foi só um breve relato, né? Eu tive a oportunidade no mestrado de trabalhar com o processo de cicatrização de feridas, né? Aí eu fiz uma pesquisa básica, que a gente estava avaliando o efeito do ácido linoleico e oleico na fase inflamatória desse processo. Uhum. E eu estava na fisiologia, aí meu programa era de educação física. Aí minha orientadora falou que eu precisava relacionar com alguma coisa com educação física, né? O meu trabalho. Aí eu pesquisando, a prevalência de lesões era cutâneas em esportes como triatlo, corrida de aventura. Aí na época eu estava engajado com a corrida de aventura e a sugestão foi colocar aquele óleo que a gente estava testando no kit de primeiros socorros dos atletas. E aí, uma possível aplicação para esses atletas, entendeu? Justificando assim como eles estão em baixa do sistema imunitário, em decorrência das atividades de longa duração, se o cara sofresse uma lesão cutânea lá, ele justificaria o uso do óleo, mas a pesquisa foi toda básica, foi toda assim a nível histológico mesmo, e só avaliando o efeito dessa substância ali no processo cicatricional. Vamos dar oportunidade aos estudantes de pré-grado, estudantes de graduação, a Luciana, o Lucas, né, o Pedro, a Maiara, Thomas. Pessoal, fique à vontade, põe a mão aí e podem fazer pergunta para o Adrian, vocês viram que é uma pessoa bastante acessível, né? Bem tranquilo, tirar dúvidas. Boa tarde, Adrian. Eu gostaria de saber se na sua pesquisa, com relação à gestão de risco, se alguém relatou se estava usando equipamento de segurança ou não, né? Porque aqui, quando eu trabalho em escola, a questão da gestão de risco, ela é muito... A gente precisa ficar bem atento a isso, né? Desculpa, estava mutado. Sim, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito boa e, de feito, foi uma das coisas que estivemos a discutir com os especialistas pelas duas voltas durante o processo do método Delphi que estava a explicar antes. E a conclusão foi que, devido a que a maior parte dos skaters, pelo menos cá na Espanha, não utiliza nenhum tipo de proteção, e basados na literatura também vemos que há uma repulsão a qualquer tipo de proteção, decidimos não incluir esta pergunta no questionário. Mas eu acho que trabalhando com, agora, por exemplo, que há mais escolas, que é tipo muito mais organizado, mais estruturado, que há crianças a começar a fazer skate de muito novos, seria importante tentar transmitir o hábito de utilizar as proteções, pelo menos no começo, e obviamente também tentar medir isto e perguntar sobre isto no questionário. Ok, obrigada. Obrigado. Pedro, quer perguntar alguma coisa do treinamento para o Adrian, Thomas? Não, professor, tranquilo. Beleza. Francisco?
já vou pegar minha segunda pergunta aqui, né, para a gente poder deixar o Adrian descansar um pouquinho, né? Adrian, no seu estudo, você associou lesões à inexperiência, ou seja, no início tem mais quedas, né? Você fez uma relação se a gravidade da lesão e também está correspondente ao tempo de experiência inicial, né? E uma segunda pergunta, né? Para você, qual é a periodização, ou não teve essa preocupação, para dizer o que é um iniciante, um intermediário, né, e um avançado em termos de tempo de prática, se existe alguma relação estatística? Enquanto à primeira pergunta, da severidade, sim, nós analisamos a severidade das lesões dependendo da experiência do skater, e o que achamos é que a gente com uma maior experiência tinha lesões que eram mais severas, eram lesões que a recuperação dessas lesões levava mais tempo. A nossa hipótese, isto é uma hipótese baseada na minha experiência puramente, não é científico neste senso, digamos, é que com a maior experiência vas a tentar manobras que são mais perigosas, mais velocidade, gaps que são muito mais grandes, este tipo de coisas, e então as consequências podem ser piores quando uma lesão ocorre, não é? E depois, enquanto à segunda pergunta, é uma pergunta que eu acho muito interessante, porque não há uma só resposta correta. No nosso caso, eu estava a fazer a minha tese de licenciatura, tinha um tempo limitado para, digamos, definir as populações, e escolhimos arbitrariamente 3 anos, porque era um número de anos que nos dava tipo uma divisão de gente com experiência e gente sem experiência, que mais ou menos já empezava a dar para dar comparações estatísticas estáveis, e também porque, outra vez, pela minha experiência, pelo que tenho visto, há gente que, tipo, se estão a andar de skate a sério, aos 3 anos já estão a fazer manobras minimamente sérias, como para poder ser chamados, não especialistas se calhar, mas gente com experiência. Obrigado, esse é um dado importante. E eu queria reforçar a pergunta da Eli. Quais são as recomendações principais, em termos agora mais técnicos, né, mais específicos, a respeito de procedimentos para evitar lesões, né? Se você, Adrian, tivesse que iniciar sei lá, aqui a gente chama de escola de iniciação esportiva, né? Não sei se faz sentido para você, né? Uma escolinha de skate, né? O que você, como professor, né, faria para reduzir lesões? Assim, em termos no cotidiano, empírico. Eu acho que não vou ter uma resposta para essa pergunta, porque eu, desde que eu tirei a minha licenciatura, eu nunca trabalhei com crianças, nunca fui professor de crianças, nunca fui professor de skate, nunca fui adestrador. Eu sempre estive do lado dos números, e depois outra gente era a que fazia as ações, não é? Então, sim, desculpa, mas acho que não sei uma resposta. Pela minha experiência, posso dizer que, não sei lá, tentar começar pouco a pouco, não sei, tentar trabalhar os grupos musculares que estão a trabalhar mais durante o skate, e eu acho que o que você estava a dizer antes, de aprender a rolar quando uma queda acontecer, que é fundamental para evitar lesões.
Obrigado, Adrien. Mas é que a gente acaba gostando muito do estudo, já li seu artigo, né, mais de uma vez, né? E agradecer imensamente. E antes de encerrarmos aqui a nossa conversa, você gostaria de contar um pouquinho sobre as coisas, sobre a marcha, a corrida que você tem feito com a Machine? Com que machine, desculpa, do doutorado? Isso. Ah, sim. Pô. Não, se quiser, só para poder encerrar, né? Sim, sim. É só que é difícil resumir tanto em tão pouco tempo, não é? Pronto, então nós estamos a minha pesquisa doutoral tem a ver com a biomecânica e energética da corrida e como a técnica de corrida muda a segundo a fatiga começa a desenvolver-se, não é? E depois nós estamos a empregar métodos tradicionais de laboratório biomecânico, incluindo motion capture, que é o tipo de tecnologia que se usa para videojogos, este tipo de histórias, mas também queremos sair do laboratório, não é? Porque finalmente onde a ação realmente acontece é no mundo real, não é numa cinta de correr num laboratório com 16 câmaras à tua frente, este tipo de cenas. Então, estamos a trabalhar com uma companhia que desenvolve sensores que se chamam IMU, são Inertial Measurement Units, que podem medir a aceleração e a velocidade angular do sensor quando se está a mover mais a orientação, e então podes ter uma ideia da orientação dos segmentos corporais aos que o sensor está pegado, e tentar usar métodos de inteligência artificial para interpretar estes sinais, porque há uma vantagem que podes recolher muitos dados, mas não é assim tão fácil de interpretar ou de fazer sentido destes dados. E assim, muito brevemente, é isto que estou a fazer agora mesmo. Parabéns, Adrian. Eu só queria mesmo que você comentasse isso, porque como temos aqui muitos estudantes, né, no futuro, para que vocês entendam, né, como vê a pesquisa do Adrian, que a educação física, ela precisa estar hoje produzindo conhecimento que vai virar tecnologia. Então, provavelmente, a pesquisa do Adrian vai para o celular de vocês no futuro, se der tudo certo, né? Com esses novos aplicativos. Então, é uma coisa que, assim, fiquem atentos, porque esse é o presente e futuro, né? O que o Adrian está fazendo, todos nós temos que ter uma visão científica mais voltada à dimensão da tecnologia, né? Para unirmos nosso conhecimento com as novas tecnologias. Então, Adrian, meus parabéns aí também pela pesquisa de doutorado que você está fazendo, né? Está na tendência, on trend. Sim, sim. Keep it trendy. Right. Bem, não havendo mais nada, eu quero, então, agradecer mais uma vez a disponibilidade, né, do professor Adrian. E, obviamente, depois eu vou passar para vocês os artigos que ele publicou, para que vocês possam se aprofundar, né, e conhecer mais sobre essa pesquisa. Adrian, muito obrigado, né? Tenha, né, um bom descanso, porque já está na hora aí, né, apesar que é verão europeu aí, né? Então, só vai se pôr às 10 da noite. Sim, são as 9h30 agora mesmo. Mas sim, é a horinha de sair da casa, que ainda não saí da casa em todo o dia. O verão espanhol é uma maravilha. Você consegue, em alguns casos, ver o pôr do sol à meia-noite na Espanha. Não à meia-noite, mas tipo às 11h30, assim. Sim. Então, todos convidados a conhecer a Espanha quando o Covid acabar. Adrian, obrigado, tá bom? E
para todo mundo aí o reforço a conhecerem o Congresso Brasileiro de Atividade de Aventura, que o professor Leonardo vai colocar aí no chat o link para quem quiser mandar seu trabalho científico. Encerramos, então, nosso encontro de hoje, né, desejando bom estudo para todos e para todas.